A paz do Senhor. Pedimos a Deus que oriente a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, de tal maneira que a mensagem, aquilo que tu tens a nos oferecer, seja entregue, seja colocada para o aperfeiçoamento e a capacitação de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom, como é costume, vocês já sabem, eu, nas minhas ministrações, sempre levanto questões que, num primeiro momento, parecem assim, meio polêmicas. Mas eu menciono, inclusive, na nossa conclusão de hoje, que o objetivo de levantarmos essas questões aqui trazidas, na verdade, procura mexer um pouco com a concepção absoluta de Deus comparada com a nossa realidade humana. Porque, infelizmente, nós temos que admitir que há uma espécie assim de simplificação de Deus. Ou seja, Deus, gosto muito de Deus, eu sou muito religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. E parece que Deus se tornou alguma coisa assim de objetivos, vamos dizer, meramente religiosos, um pouquinho de apresentações e tudo mais. Como sempre, eu digo a vocês que eu não tenho condições, no tempo que nós dispomos, de repassar detalhadamente todas as nossas referências bíblicas. Inclusive, os meninos estão gravando para jogar isso em rede social, como nós já fizemos anteriormente, e é bom que, se alguém deseja uma informação completa, ele me forneça um e-mail. Ou, por favor, não mandem mensagens para o Gmail, porque eu tenho milhares de mensagens e eu não dou conta. Vocês mandam para o je.lourenco@uol.com.br. Eu perdi uma apostila, eu não recebi. Esse aqui é o nosso controle, que nós fazemos para poder remeter a vocês um material escrito. Do que nós estamos falando hoje? Eu quero falar, evidentemente eu simplifiquei, porque eu poderia até expandir, mas seria algo imenso. 4 coisas que Deus não pode fazer. O que acontece? A fundamentação da nossa convicção cristã, a sensação que nós procuramos levar de modo geral, ela é praticamente contrária àquilo que aqui está sendo colocado como tema. Porque a concepção que nós temos, nossa fé, nossa esperança, é que nós temos um Deus que pode tudo. Tudo bem, isso é bíblico. Você quer uma recordação dessa expressão que Deus é capaz de fazer tudo? Foi um encontro do anjo que veio conversar com Maria a respeito do fato de que ela seria mãe de alguém gerado pelo próprio Deus. Ela falou, mas como é que pode? Isso aí é uma coisa que não existe. Aí o anjo falou, olha, Isabel é uma senhora já idosa, ela não pode ter mais filhos, mas ela também vai ter um filho. Por quê? Isso está em Lucas 1, 26 até 37. Porque para Deus não existe impossível. Então, eu diria que para manter a nossa fé, nossa esperança, nas promessas divinas, isto é algo importante, isto é algo fundamental. Por quê? Porque, evidentemente, você, na sua vida, no seu dia a dia, sabe que há momentos em que tudo que nós procuramos, vamos dizer, resolver pelos meios disponíveis, não dá certo. E a gente chega à conclusão que, nós estamos num beco sem saída. E tem um verso bíblico do qual eu faço uso frequentemente, que eu gosto dele, está em Isaías, lá no capítulo 10. Quem há que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, na verdade, ele diz o seguinte, na situação extrema de problema, de dificuldade, de beco sem saída, onde o médico diz que não tem cura, onde não há meios financeiros, onde há uma verdadeira derrocada de vida, é o momento da confiança em Deus se tornar mais efetiva. O que acontece? Nós
precisamos, todavia, entender que Deus tem a classificação bíblica de onipotência, onisciência e onipresença. E isto é feito, essa classificação é feita identificando a relação que Deus tem para conosco sem alterar um fato. Deus continua sendo Deus. Então não é uma questão de que, eu tenho um problema, Deus tem as condições, Deus é o seguinte, vai lá, resolve meu problema, eu estou precisando, está resolvido. Porque há regras, há realidades que são inerentes ao próprio Deus. E por isso nós estamos usando certas circunstâncias que são consequências da própria natureza divina para expor algumas questões que eu estou chamando de impossibilidades divinas. Na verdade, isso poderia alguém dizer, mas isso vai levantar uma polêmica, como é que pode, não sei o quê. Só que, pela Bíblia Sagrada, nós encontramos algumas regras que o próprio Deus fixou, que mostram alguns aspectos nos quais Deus jamais se envolve. E nós selecionamos, como eu disse de início, 4. Deus não pode mudar. Deus não pode mentir. Deus não pode se explicar ao homem. E Deus não abandona o seu plano eterno. Primeira questão que nós vamos verificar é o seguinte: Deus não pode mudar. Esta não é uma opinião minha, não é uma opinião de vocês. A própria palavra em Malaquias 3,6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Mas é interessante que esse versículo continua e diz assim: e por isto vocês, seres humanos, não são consumidos. Veja bem, o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de se indispor, de perder a paciência, de se deixar levar pelo momento, né? Hoje o cara está amigo, está gentil, está colega, não sei o quê. No outro dia ele perde a paciência e vai lá, dá uma bronca, diz que não quer mais saber de nada, cessa a amizade, separa no casamento. Imagine se Deus ele fosse levado pelo humor ou pela condição instantânea dele. Você sabe que quando Elias estava ali discutindo com os profetas de Baal, ele levou aquele Baal, e o fez bem, para o campo quase que humano. Algo que os gregos e romanos também faziam. Uma característica morfológica, uma característica comportamental humana. E ele dizia, acho que o Deus de vocês está dormindo, acho que ele está cansado, acho que ele não está afim de atender vocês. Mas a realidade é que para Deus essa condição não pode acontecer. E eu diria que isso não pode acontecer por duas questões fundamentais que regem a mudança. Primeira delas é o seguinte: nós, eu, você, imaginamos que deveríamos mudar. Por quê? Nós consideramos que a nossa vida não é ideal. Nós queríamos ter outro tipo de trabalho, ter outro tipo de lugar para morar. O carro já está velho, essa roupa não me interessa mais. E, provavelmente, eu também penso em mudar quando eu acho que fiz a escolha equivocada. Já viu esse negócio? Você vai dar um presente para alguém e diz assim, escute, se ele não gostar, pode vir tocar. Então, isso é a expressão da mudança. Acontece que isto também tem um outro componente, que é a possibilidade de nós dispormos de uma alternativa, assumindo o emprego, a personalidade, o comportamento, a realidade, o local de moradia, a profissão, quando nós queremos ter esta mudança. E para nós é bastante significativo, porque nós somos limitados. Então, via de regra, a gente sempre faz uma coisa e diz, não era bem isso. Só que tem o seguinte, na primeira hipótese, nós precisamos levar em consideração que Deus jamais foi objeto de uma criação, de uma regra, de um comando externo.
Então, o que existe em Deus é a sua própria realidade. E Ele, tudo que fez, tudo que disse, tudo que Ele considera, biblicamente, é qualificado como perfeito. O profeta Isaías, ele fala a respeito da visão que ele teve e diz que os anjos vinham ao redor daquela visão e diziam que Deus era santo, santo, santo. Eu, quando explico a vocês que essa afirmação, essa afirmação repetida, é quando algo é absoluto. Eu sempre digo, uma coisa que tem, o nosso filmador ali está com tripé. Tripé que ele tem 3 pontos de apoio. Se tiver 2, ele cai. Se tiver 20, não precisa. Os 3 são o absoluto do equilíbrio e da perfeição que permanece. O nosso amigo Davi, ele fala lá em Samuel, o caminho de Deus é perfeito. No Salmo ele repete isto, o caminho de Deus é perfeito. E a Bíblia, em vários momentos, fala de um reino eterno que se estende sempre, e que Deus é justo e que seus caminhos são santos, assim como todas as suas obras. Da mesma forma, a lei do Senhor é correta, ela alega o coração, e o mandamento de Deus é como uma luz que ilumina. Quando você raciocina aquilo que Deus fez em relação a nós, porque é sempre necessário que eu tenha a consciência de que Deus age e Deus mostra a sua realidade, respeitando a minha realidade. Porque um Deus absoluto, que eu não sei onde está, que eu não conheço, que eu não tenho informação nenhuma, é ótimo, mas eu fico como? E há uma coisa interessante que você pode, logo abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, é verificar como Deus fez as coisas que nós aqui pensamos, às vezes, quando lemos o Gênesis, que ele está falando só da criação da terra, mas nós sabemos, até pela fundamentação científica, que Deus criou o universo. E ele começa dizendo, haja luz e houve luz. Eu não vou entrar no detalhe, mas até a teoria científica fala de algo inicial que produziu a energia que criou o universo. E é interessante que Deus vai fazendo a cada uma das suas etapas, separando o céu da terra, fazendo os mares, fazendo a porção seca, e depois de terminar essa etapa, porque foi dividida para um sentido simbólico em dias, ele diz assim, e viu Deus que era bom. Daí ele produz toda a erva da terra, etc. Tal, e viu Deus que era bom. E continua e estabelece ali todas as, vamos dizer, estruturas que nós temos hoje, o Sol, a Lua, cuja distância e qualificação é tão perfeita que se ela mudasse um pouquinho, o planeta Terra deixava de ser habitável. E diz que Deus achou que era bom. Aí ele cria os seres do mar, os seres da terra, e viu Deus que era bom. E continua e avança e cria quem? Cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Já aqui, ele, já no final desse trecho de Gênesis capítulo 1, verso 30, ele diz, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Então é interessante que a obra de Deus e a personalidade de Deus e a sua lei e as suas palavras são perfeitas. Ora, se tudo é perfeito, para que eu vou mudar? Então a mudança em Deus, ela não faz nenhum sentido. Mas vamos supor, por absurdo, que Deus resolvesse mudar. Alguma coisa que eu fiz não está bom. Temos aí uma segunda dificuldade. Por quê? Não existe alternativa nem opção para Deus. Eu sou advogado, vou mudar, você é médico. Eu moro em Brasília, vou mudar para Recife. Eu tenho um carro tipo tal, vou mudar para outro. Porque você tem muitos elementos semelhantes. Agora, quando nós falamos de Deus, não existe alternativa. Quando
ele, em Isaías 45, fala a respeito da cidade. Ele diz assim: para que todos saibam, desde a nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí ele diz: eu criei a luz, as trevas, etc. e tal. Aí você poderia ter inúmeras situações. O próprio Isaías diz que Deus é o mesmo e que não há ninguém semelhante a Ele. No capítulo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus, ele tem uma afirmação que é uma das fundamentais afirmações da palavra de Deus, que até se repete na nossa apostila. Ele diz: a vida eterna é conhecer que Deus é o único Deus verdadeiro. Então isso se torna uma situação absolutamente imutável e impossível de ser, vamos dizer, substituída. Deus, ele na realidade, ele tem uma coisa que nós normalmente somos muito influenciados. Ou seja, nós raciocinamos muito na mudança como uma derivada ou uma consequência do tempo. Não é mesmo? Aquela garota ali está bem, afinal, ela tem 16 anos de idade, aquela roupinha, aí já chega, a garota passa mais 50 anos, fala: essa roupinha não dá mais em você, tem que mudar. Quando eu era novinho, não existia geladeira, você comprava gelo, né? Hoje tem que ter o freezer, duplex, triplex, não sei o quê, o carro tem que ser... Então o tempo altera. Só que a Bíblia diz que Deus é o mesmo de eternidade em eternidade. Ou seja, não existe o fator tempo para que nós possamos raciocinar sobre o prisma de que, vamos dizer que Deus passou já aí alguns bilhões de anos e ele está mudando. O tempo não tem sentido prático para Deus. Jesus, ele diz alguma coisa interessante em relação a isso, porque ele afirma: o céu e a terra vão passar. Não são só os objetos, não são só os carros, as casas, as coisas que você encontra por aí que saiu de moda, não. Ele diz: o céu e a terra passam, mas as minhas palavras não. É assim que, se alguém defende a tese que Deus pode mudar por circunstância ou conveniente, ele vai descobrir que simplesmente isso não tem viabilidade. Isso não é possível. Porque, embora Deus seja capaz de fazer tudo, nós não estamos falando de poder de fazer, mas uma situação onde mudar a realidade de Deus significa interferir na sua própria autoridade e condição de Deus. Segundo lugar, Deus não pode, eu digo poderia, porque nós estamos falando em hipótese, não poderia mentir. Nós falamos sempre e aprendemos sempre que verdade é praticamente uma natureza de Deus. Não é simplesmente uma atitude de Deus, é alguma coisa que faz parte do próprio Deus. E nós sabemos também que há uma natureza de mentira que foi fabricada, o inventor, e a Bíblia chama de pai da mentira, é Lúcifer. O querubim ungido, tudo mais, que estava lá na sua condição bem especial diante de Deus. E esta realidade, ela ficou prejudicada quando ele levantou a tese que nos remete ao primeiro elemento. Não há ninguém que possa ser semelhante a Deus. E o que o Lúcifer falou? Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe o que é isso aí? Essa é uma tremenda mentira. Ele mentiu para ele mesmo. Eu acabei de falar para vocês: conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Essa é a expressão de Jesus. Paulo diz assim: que o homem seja sempre mentiroso, que Deus seja sempre verdadeiro. Parece um exagero, né? Porque, na realidade, o que ele quer dizer é que a nossa mente, a nossa filosofia nunca vai ter razão, mas Deus sempre terá razão. Ao orar pelos seus discípulos,
Ele diz na oração pedindo a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você fala da posição do Lúcifer, que nós já citamos, você observa Jesus dizendo o quê? Ele estava pregando para aquele pessoal, e o pessoal começou a ficar meio inquieto, e ele diz assim: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aí eles disseram: não, mas como? Nós não somos escravos de ninguém. Ele era escravo até dos romanos, muito mais do pecado e da ação do diabo. Aí Jesus diz: olha, vocês prestem atenção, porque vocês estão obedecendo o que o diabo pretende. E o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. E eu disse a vocês que aquela mentira original do diabo foi pretender ser igual a Deus. Só que veja, ele parte a partir desse instante, ele parte, é redundância, mas tudo bem. A partir desse instante, ele começa uma espécie assim de sistematizar a mentira. Por quê? Porque veja bem, como a intenção do diabo é prejudicar, ele quer interferir com aquilo que é a verdade, aquilo que realmente acontece, porque a origem da mentira o que é? Fala-se uma coisa e ela não corresponde à verdade, ou seja, os fatos e as palavras não batem. Se o diabo chegasse e dissesse realmente o que ele pretende de alguém, o cara não faria negócio com ele nunca. Jesus disse: o ladrão vem roubar, matar e destruir. Alguém está interessado em ser roubado, ser morto e ser destruído? Eu não, brincadeira, você está louco. Então, quando ele faz esse tipo de ação, ele sempre usa ou uma mentira, ou uma meia-verdade e uma manipulação. Nós temos os dois exemplos mais fortes disso. O primeiro foi aquele onde ele chegou junto a Eva e fez um tipo de colocação interessante. Primeiro, ele já apareceu sob a forma da serpente, conforme a Bíblia diz. E a Bíblia lá no Apocalipse diz: o diabo, a antiga serpente. Então, está confirmado que ele adotou essa forma. Coitado da cobra que não tinha nada a ver com isso. Aí o que acontece? Ele tomou essa forma porque era uma maneira de disfarçar aquilo que ele realmente era. Já é uma mentira, digamos, de aparência. Veja, o que acontece? Ele veio querendo questionar se a Eva entendia ou não o que Deus estava mandando. Nós vamos falar mais à frente exatamente sobre Deus se explicar. A Eva, ela cometeu uma falha fundamental. Ela começou a dialogar com o mentiroso. Não é, pode, não pode. Ele chegou assim e falou: escuta, é verdade que vocês não podem comer dessa árvore aqui, chamada do bem e do mal? Ela não tinha que conversar com ele, não. O sábio Salomão diz assim: o tolo não merece resposta, porque dar a resposta ao tolo só vai gerar problema. Acontece que ele, ao fazer essa pergunta, ele estava se referindo a algo que Deus tinha dito e, portanto, era verdadeiro. Portanto, ele deu o quê? A impressão que havia um cunho de verdade no papo que ele estava trazendo. Aí ele falou uma meia-verdade. Ele disse assim: não, Deus falou que você vai morrer. Vai morrer não. Ele estava misturando morte física com morte espiritual. Segundo lugar, ele disse: você, comendo desta árvore, você vai saber tanto quanto Deus. Bom, voltamos ao início. Saber tanto quanto Deus significa ser igual a Deus. É impossível. E ele, na realidade, trouxe aí um pouco de verdade. Por quê? Deus sabe qual é o bem e o mal. O Adão estava numa boa vida, não sabia. No momento que ele tomou conhecimento da ciência do bem e do mal, ele passou a ser responsável por aquilo que ele fazia.
um mau negócio. A Eva, naturalmente, aceitou a ideia, passou a conversa para o Adão, que também aceitou, e eles perderam a bênção que estavam vivendo. Quer dizer, por quê? Por causa da mentira do diabo. Só que ele veio procurar executar a mesma fórmula com o segundo Adão, conforme a Bíblia chama Jesus. Então veja, ele chegou e, sabedor que era da missão de Jesus, ele se apresentou a ele no deserto. Agora é interessante nós notarmos que Jesus estava no deserto e tinha que fazer aquele primeiro encontro por um motivo que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, a existência de um projeto de Deus. E esse projeto de Deus envolvia a minha salvação. Só que eu sou um ser humano. E para eu ser salvo, a Bíblia diz, é preciso que haja derramamento de sangue. Ou seja, Jesus veio em carne. E ele foi, vamos dizer, colocado diante desse embate com o diabo, não assim, numa maneira esplendorosa. Ele estava ali no deserto, um lugar que devia ser muito ruim, né? Sem comer 40 dias e 40 noites. Para que nós entendamos, Jesus venceu o diabo, mas ele também estava no apogeu das suas forças, muito bem situado lá no templo, cercado de discípulos. Não, sozinho, nem discípulo ele tinha aí. E o inimigo, ele veio tentar alterar a realidade que Jesus ia ser o Salvador. Então o que ele faz? Ele começa trazendo uma ideia que é uma inverdade. Ou seja, Jesus, o Senhor é o Filho de Deus? Isso era uma verdade. E o diabo sempre faz isso. Ele pega você num ponto que te é sensível. Questionou a divindade de Jesus. E falou, olha, você podia transformar essas pedras em pães, e você aí se alimentaria. Essa é uma inverdade que até hoje existe. Eu sou filho de Deus, Deus tem a obrigação de me dar tudo, resolver um problema, me dar uma boa vida, nem que para isso seja necessário um milagre. Muito bem. Ele, Jesus, não aceitou aquilo que o diabo falou, rebateu, ele avançou, já agora com uma técnica mais sofisticada, ele usou um texto do Velho Testamento falando que Deus protegia os seus. E diz, pula daqui. Aí Jesus rebateu a respeito dessa realidade, dizendo que não se pode provocar nem tentar a Deus. O que acontece? No final, ele veio com a maior de todas as mentiras. Ele disse, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu sou o dono aqui desse planeta, porque o Adão me entregou. Se o Senhor me adorar, o que vai acontecer? Eu lhe entrego tudo isso. Essa é uma grande mentira. Porque, na verdade, mesmo que ele recebesse aqueles reinos na sua mão, ele não seria dono dos reinos, porque tendo adorado o diabo, ficaria encerrado o seu projeto de redenção que nos atinge hoje. E no final, a Bíblia fala que os anjos vierem o servir, ou seja, Deus no final das experiências vem nos dar o suprimento. Ora, da mesma forma que o diabo agiu, nós temos o risco de nos deixarmos levar, eu não estou dizendo nós, eu digo uma pessoa genérica, porque a Bíblia é clara, ou você serve a Deus, ou você serve ao mal. Só tem dois senhores. Não, eu sou do meio campo, eu ando em cima do muro. Não existe isso, não. Então, o que acontece? Quando o homem se deixa levar pela conversa do diabo, ele incorre naquele grande problema que João diz. Ele, Jesus, veio, ele era a luz, e a luz resplandeceu, e os homens não compreenderam. Por quê? Porque o homem, quando não quer ouvir o que Deus determina, ele foge da luz, porque as suas obras são más, e ele não quer que ninguém saiba da verdade do que ele é. Então, ele é bonitinho, jeitosinho, etc. Você só descobre depois. Isto é alguma coisa muito séria. Por quê? Porque, na realidade,
nós não temos nada a resolver se nós não formos, vamos dizer, obedientes à verdade. Lá no final da Bíblia, vem uma declaração muito forte em Apocalipse 22, que diz: aqueles que lavaram no sangue do Cordeiro vão entrar na cidade pelas portas. Só que os que fazem isso, amam e cometem a mentira, esses vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Então, mentira não é uma coisa pequena, não. Mentira é uma contraposição a Deus, atendendo uma criação do diabo. É interessante que Deus, ele, na verdade, tem um poder diferente daquele do ser humano. Por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E é interessante que isto mostra a impossibilidade de Deus mentir por uma razão bem simples, embora extraordinária, mas bem simples. Se eu disser uma coisa, eu tenho que me virar para ver se depois eu vou fazer, não é? Só que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela diz o seguinte: quando Deus fala, as coisas estão feitas já. Ele falou, já está definido. Você vê que em Hebreus diz que pela fé entendemos que os mundos, ou o universo, foi criado pela palavra de Deus, de tal maneira que aquilo que nós vemos aí veio do nada. Se eu disser para assim: ô fulano, você podia ir ali comprar um lanche para nós ali? Você fala: tudo bem, cadê o dinheiro para me comprar? Fala: dinheiro não tem. Você fala: lamento, não tem dinheiro, não tem como fazer isso. Eu até iria, mas eu preciso dos meios. Agora, Deus não precisa de meios. Ele não tem nada que lhe dê, vamos dizer, consistência ou base naquilo que ele está realizando, mas quando ele diz, passa a existir. E há um texto interessante, lá em Isaías 55, que diz assim: a palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia, mas vai e realiza aquilo para o que foi mandada. Você sabe que o meu amigo Tomé, ele tinha uma posição assim de muita insegurança. E Jesus não gostou disso. Nós vamos voltar a falar rapidinho disso aí. Segundo lugar, Tiago diz que nós temos um certo problema que é difícil de controlar, que se chama a língua. Quem controla a língua controla tudo. Falo aquilo que eu não devia falar. Julgo o que eu não devia julgar. Altero um fato que aconteceu. Ou prometo o que eu não posso cumprir. A Bíblia diz: não prometa não, viu? Porque quando você promete, o anjo de Deus escreve no livrinho lá. E depois ele cobra de você. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E Jesus, ele diz o seguinte: olha, nunca jure, viu? Jurar é colocar um penhor naquilo que você diz. A sua palavra seja sim, sim e não, não. Porque o que passar disso vem do diabo. Nada mais do que isso. Coisa pesada. Terceiro ponto. Deus não pode se explicar ao homem. Veja bem. O homem, ele tem uma vontade de entender Deus. Ele, ao entender Deus, voltamos àquela teoria do diabo de querer se igualar a Deus. Saber é poder. Se eu entender Deus, está resolvido. E isto gera uma das seríssimas dificuldades do ser humano, que se chama idolatria. Você sabe que Êxodo 20 traz os 10 mandamentos. E começa logo dizendo assim: não farás para ti nenhum tipo de imagem, de objeto de adoração, tal. Mas o ser humano, dada a sua fragilidade, ele fica assim, com comichão de ter uma forma de controlar Deus. Olha, isso aqui é uma
imagem sagrada, você vai, bota embaixo do travesseiro, dorme, amanhã você vai estar lindo, maravilhoso, pastor Elcio vai ter cabelo, não sei o que lá vai acontecer. Essa ideia, você ri, mas isso aí é fortíssimo. O que se vende de patuás, de deuses, de imagens, é uma coisa imensa, porque mobiliza o sentimento interior das pessoas. Vocês lembram que Moisés demorou lá no monte, o pessoal chegou para Arão e falou assim, não dá, nós não podemos continuar essa viagem baseado no meu amigo aqui, Moisés, porque ele está demorando. Vamos aí arranjar um Deus para nós. Aí eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Complicado, né? É interessante que, mesmo quando você está diante de pessoas que têm qualificação espiritual, existe uma vontade muito grande de estabelecer esse domínio, esse controle maior sobre a divindade. A Bíblia diz que nunca existiu alguém mais qualificado do que Moisés, porque ele falava com Deus face a face e fazia sinais e maravilhas. Só que em 2 ocasiões, ele tentou pegar uma carona na relação que ele tinha com Deus. Na sarça ardente ele falou, Deus, é o seguinte, o senhor, por favor, podia fazer um pergaminho aqui, assinar e carimbar, porque aí eu vou lá já com a sua assinatura e todo mundo vai reconhecer que é a sua assinatura. Eu passo no cartório e reconheço a firma. Deus diz, eu sou o que sou. Lá no monte, ele conversou com Deus disse que gostava muito dele, que era amigo dele, etc e tal. Aí ele diz assim, Deus, daria para me dar uma olhadinha no Senhor? Ele falou, isso não é possível. Eu vou deixar passar minha glória, e quando eu estiver já saindo, você vai ver aquele restante da minha glória. É o máximo que eu posso fazer, e a minha mão vai estar em cima de você, para você não virar uma cinza aqui. O que acontece? Quando nós vemos esse insucesso do homem de atingir a relação para com Deus, nós precisamos entender que Oséias fala, e Jesus também afirma, que existe a necessidade de se conhecer a Deus. Eu já falei 3 vezes, conheçam a Deus como único verdadeiro. E Oséias diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, como a luz da manhã que vai nascendo e depois cresce, e será como uma chuva que desce e produz seus frutos. Mas é interessante, essa colocação, ela estabelece um procedimento aparentemente infinito. Conheçamos e prossigamos em conhecer. No dia seguinte, de novo, conheçamos e prossigamos em conhecer. Veja, há um texto também de Jeremias que diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas ele se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Você vê, você sente uma dinâmica nessa colocação bíblica. E quando nós falamos de uma outra matéria que é muito comentada e não tão bem compreendida, chamada santidade e santificação, nós precisamos entender que não se trata aqui de santidade equivalente a ser bonzinho, eu quase não faço nada errado, não. Isso significa aproximação para com Deus. E é interessante que lá no Apocalipse diz assim, aquele que é santo pode ir para o chuveiro. Não, santifique-se ainda. Puxa, mas Jesus falou, eis que cedo vem, Jesus está daqui meia hora vem, como é que eu vou me santificar? Você vai santificar até o fim. E quando chegar lá na eternidade, o que vai acontecer? Vai continuar a se santificar. O meu amigo João, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus.
Lá na carta, no final da Bíblia. Ora, se ninguém jamais viu a Deus, quer dizer que o Adão também não viu. Ninguém viu a Deus. Mas o Adão não tinha pecado, estava numa boa, estava ali perfeito. Isto é válido no Éden e isto será válido na eternidade. Por quê? Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Eu sempre digo isso, e eu não sei se alguém já disse fora das minhas palestras, quando eu chegar na eternidade, Deus vai continuar sendo Deus. Ô velhão, cheguei, agora está tudo resolvido. Não, Deus continua sendo Deus. Eu lembro que lá no começo da Bíblia, de Deuteronômio, diz assim: há coisas que são encobertas e pertencem a Deus, e há outras que são reveladas para o nosso bem. Veja, o que Deus espera de nós é que nós o aceitemos como Deus. Você lembra que o Jó perdeu tudo, quase morreu, aí ele baixou a sua cabeça e adorou a Deus. Isso é o que Deus gosta. Agora o Tomé, ele falou assim: Jesus, se eu não tocar, não vir, não entender, eu não consigo nada. Veja bem, Deus, Ele trabalha naturalmente em meu favor. Isso eu tenho certeza. Ele diz muitas vezes que trabalha em meu favor, mas nós não podemos esquecer que Deus tem um projeto que existe muito antes do universo, e portanto muito antes de nós. E eu não estou falando nem de nós aqui que estamos 100 anos na Terra, estou falando do Adão, lá do tempo passado. O que acontece? Certas pessoas buscaram resposta e contato e não puderam receber essa informação. Como eu já disse, a explicação de Deus, ela tem uma espécie, vamos dizer, de limite. A Manoá, ela que é a mãe de Sansão, queria saber o nome do anjo. Ele falou assim: não, meu nome é maravilhoso, não dá para contar. O mesmo aconteceu com Jacó lá no Vale de Jabote. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que vão ser salvos. Mas então os anjos nunca pecaram, são espíritos, sabem tudo de Deus. Jesus diz assim: o dia em que eu vou voltar, eu não sei e os anjos não sabem. Bom, Jesus não sabia porque ele estava em carne, cumprindo uma missão, tal, entendo, agora ele sabe, isso já passou, etc, tal. Mas nem os anjos, os super anjos de Deus, não sabiam. Porque Deus tem um propósito, um plano, e este plano, a Bíblia diz que Jesus foi o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Mas então ele morreu fisicamente? Não. Como ele veio em carne, ele morreu fisicamente há 2000 anos atrás, mas o projeto já estava determinado. Agora, a gente nem sempre gosta disso. Quem aqui queria ser João Batista? Tem um prato lá esperando a sua cabeça. Não quero não. Quem queria ser Elias? Eu oro, aí atende a minha oração, quase que eu morro de sede. Eu não queria não. Isso aí não é bem do meu gosto não. Várias pessoas na palavra tiveram experiências bem difíceis e eles não tiveram alternativa, porque no projeto de Deus era necessário que aquilo acontecesse. Que o projeto de Deus é maior do que eu posso achar que está bom ou está ruim. Agora, o grande exemplo é claro. Jesus chega no jardim e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Vocês acham que Deus nem se importou que ele estava assistindo a novela? Coisa nenhuma. Isso deve ter custado uma coisa tremenda para Deus. Jesus diz: o Pai ama o Filho, mas não foi possível. Por quê? O plano envolvia a morte de cruz para nos salvar. Então, essa realidade ela tem alguns pontos. Meu tempo já está praticamente acabado. Primeira questão: Cristo é o fundamento e a razão. Ele é o motivo para que esse plano exista. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Segundo lugar,
O objetivo imediato é a salvação das almas. Só que tem um detalhe, nós somos salvos, mas não paramos aqui. A Bíblia diz que nós vamos constituir um corpo, uma igreja, uma noiva. E tem um texto lá no Apocalipse meio curioso, né? Descia uma cidade do céu parecida com uma noiva. Uma noiva, era uma cidade ou era uma noiva? Acontece que essa cidade e essa noiva, elas não são o local de habitação do universo, não. É um ponto, é o ponto de glória que vai mostrar que Deus é Deus. E diz que naquele local virão tons para contemplar o que Deus fez. Veja, Jesus, ele estabeleceu uma situação dizendo que ele ia preparar lugar e voltaria para nos buscar. E isto é algo que não se altera, como nós já vimos nos itens anteriores. Hoje, a filosofia, a religião, todo mundo acha que Deus vai dar um jeitinho. Mas Jesus diz, eu sou o caminho para vocês chegarem lá. E eu sou a verdade e a sua vida. E sem ser por mim, ninguém vai chegar ao Pai. Concluindo, porque nosso tempo já terminou. Muitas vezes, nós raciocinamos que estas impossibilidades bíblicas são ou desinteressantes ou negativas para nós. Não são. Sabe o que elas significam? Que aquele que é absoluto está se inclinando para mim e para você. Certas coisas o próprio Deus mantém estáveis, porque senão eu não consigo jamais ser aproveitado. Lembra? Eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Ele diz assim, eu sou alto e sublime, e habito no lugar sublime da eternidade. Só que eu também habito com o abatido de espírito para o vivificar e para ajudar os contritos. A maior impossibilidade que talvez possa nos incomodar e dizer, mas Deus não se explica, eu queria tanto que Deus chegasse e falasse tudinho como é que é. Lembre-se que há duas coisas que são indispensáveis na nossa relação para com Deus. Uma é fé e a outra é esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo vive da fé. E essa fé está ligada à esperança. E o que acontece? Paulo diz assim, se você vê, se você tem na mão, isso não é esperança. Porque qual a vantagem? Agora, se você está jogando lá para frente, para a eternidade, você realmente está exercendo esperança. Mas, pastor, eu não vou perder alguma coisa com isso? Não, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, esta realidade é a realidade que Jesus deixou para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Toda essa aceitação daquilo que seria impossibilidade de Deus, mostra a nossa humildade diante de Deus. E humildade diante de Deus não é vexame nenhum, não. Porque quando nós nos submetemos a Deus, Ele no momento certo nos exalta. Nosso tempo acabou. Diga. Está em chama.